Gente, então eu tô aqui num ashram na Índia e eu vou compartilhar um pouquinho do que eu vivenciei aqui com vocês. Então aqui agora são 6h, 6h30 da manhã e como o ashram está em construção, vocês vão ouvir alguns barulhos, mas também talvez vão poder ouvir o barulho dos pássaros. Então foi uma semana muito intensa. Eles trabalharam bastante a criança interior, as nossas memórias e traumas. E tinha 50 pessoas, a maior parte indianos. Tinha só eu de brasileira e um homem da China. E eu estranhei porque o curso de indianos, todos falando inglês, então eles falaram que aqui na Índia tem 36 idiomas, mas são idiomas muito diferentes e eles não conseguem entender o que uma outra pessoa fala de um outro lugar, de um outro estado. Então muitos deles não falam, né, o hindu mesmo, não falam hindi. E, enfim, e as escolas aqui, a maior parte dá curso em inglês, porque quando chega na universidade você tem que falar inglês. E as escolas menores, regionais, daí os cursos são no próprio idioma. Então, muito interessante, porque foi um curso muito profundo e eu pude observar, né, que a constelação familiar tem transformado a cultura da Índia. Não transformado, né? Porque ninguém transforma nada nesse sentido. Não é essa pretensão, muito menos essa arrogância. Mas eu fiquei surpresa em ver como as constelações, as ordens do amor, elas servem para qualquer cultura. Principalmente numa cultura muito antiga, né? Então nós não temos isso no Brasil. Aqui a Índia, enfim, vem de uma história muito antiga, de muito conhecimento espiritual, mas isso tem mudado, né? Então o que eu vi aqui foi o conhecimento do mundo ocidental entrando com muita força aqui, porque eles estão sintonizando também esse tipo de conhecimento que é mais psicológico do que espiritual, né? Apesar que eu acho que tudo é espiritual, mas é mais fragmentado. Então eu vejo o quanto eles também estão precisando disso. Bom, vocês vão ouvir barulho agora aqui na construção. Eles começam cedo. E vi também o quanto a constelação tem ajudado a todo mundo a viver as fases da vida de uma forma natural e, como diz o Bert Hellinger, com menos regras e com menos bandeiras. Então, é muito importante quando a gente consegue, dentro de uma cultura com castas, que é o caso aqui, de repente fugir à regra, porque se alguma pessoa de alguma outra casta se apaixona por uma pessoa de uma casta inferior ou superior, como isso pode ser vivido, vivenciado, né? Como isso pode realmente ter força sem a bênção, né, da sociedade, sem a bênção dos pais? Então, é interessante como eles têm olhado para isso com mais força. As gerações mais jovens, elas não querem mais ter casamento arranjado. Então aqui, quando um homem se casa, ele vai morar com a família dele, né? E a mulher vem para a família dele, que então mora todo mundo na mesma casa. E moram os irmãos, homens, com as mulheres e os filhos e a mãe e o pai dele. Então, muitas pessoas das gerações de agora não estão querendo mais esse tipo de arranjo também, né? Eles fazem
os casamentos arranjados, mas eles fazem muito de acordo com a astrologia védica e vem os pontos que batem entre o casal e inclusive os pontos que têm a ver com a procriação. Então, através da astrologia védica, eles têm condição de saber se o pênis e a vagina da mulher também são compatíveis em termos de estrutura física para que um bebê seja gerado. E então tem toda uma sabedoria muito bonita por trás. Mas como em tudo, muita gente radicaliza e coloca como se fosse uma regra, onde a regra prevalece acima de qualquer coisa, né? Então, regras morais muito fortes em relação à sexualidade. Então, geralmente tem escolas para meninas e escolas para meninos. Então, os meninos ficam muito entre eles. E um dos temas desse curso foi justamente muitos homens dizendo que enfim, eles conviveram muito com homens, eles se sentem muito atraídos pelos homens, né? Eles não puderam conviver com as mulheres, né? Eles têm que casar virgens. Então, tem histórias aqui de casos de mulheres que se casaram e depois de 5 anos tiveram uma relação sexual. Histórias de casos de mulheres que, em 20 anos de casados, beijaram na boca 10 vezes. Então eles vão criando uma compatibilidade de acordo com o que vai acontecendo no casamento, mas de uma forma muito orgânica, enfim, natural ou forçada, né? Porque eles também não forçam, né? Não é na lua de mel que eles vão muitas vezes ficar juntos, porque na lua de mel eles não se conhecem nem como pessoas. Né? Não se conhecem às vezes nem de vista. Tem gente que se vê 3, 4 vezes antes, mas se conversam hoje com tecnologia pelo WhatsApp, mas não se veem, né? Então é uma cultura diferente e não quer dizer que seja melhor ou pior. E quando eu disse que a constelação tem vindo como uma oportunidade para eles, é porque a constelação coloca em ordem de forma natural, né, a vida, né, que a gente recebe dos nossos pais. A gente, quando conhece uma pessoa, né, e a gente permite que esse conhecimento seja um conhecimento natural, talvez de opostos que vão se misturar para criar uma outra coisa, né, uma outra história, um outro tudo. Então, é muito bonito a gente ver que a mistura, ela dá oportunidade de crescimento, mas também o controle, né, de quem é com quem, dá oportunidade de algo dar mais certo, né? Então, eles acham que se for da mesma casta é mais fácil, se tiver compatibilidade no mapa astrológico védico já é muito mais fácil. Então, esse conhecimento vem de um outro lugar, né? Não é simplesmente, a gente se gostou, a gente tem química e nós vamos casar e vai dar certo. Então, o que é certo e o que é errado? O que é felicidade? Então, todos esses questionamentos foram bem importantes. Uma coisa bem importante que eu vi aqui foi muito abuso sexual, né? Que eu vejo em todo lugar, no Brasil também. Muitas pessoas, mas aqui eu vi realmente um número muito grande de abuso sexual. Porque o casamento, como eu disse, as pessoas podem casar virgens e depois quando casam até realmente se encontrarem sexualmente demora. E então a gente vê que tem muito abuso sexual, né? De homem com criança, com bebê, de pessoas de fora, de pessoas de dentro da família. Então, muito trauma de abuso sexual e muito trauma de repressão em relação à moral, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode, que a gente sabe que tem muito também, obviamente, no Ocidente, mas bastante aqui. Um outro ponto é em relação à religiosidade.
Então, as novas gerações estão vendo que religiosidade não é espiritualidade, no estado mais profundo, não que não seja espiritualidade, né? Mas num estado mais profundo do desenvolvimento espiritual. Então, muita gente só consegue ir até o limite de participar de muitos rituais, de ficar ali adorando, né, muitos deuses, porque eles têm muitos deuses aqui, acho que são mais de 5.000 deuses. E então eles ficam num fanatismo, mas eles não vão para um conhecimento mais amplo em relação à consciência, em relação às ordens da vida, em relação ao próprio autoconhecimento, em relação ao próprio tratamento dos karmas. Então eles falam muito sobre karma, mas eles olham o karma como algo que precisa só ser visto e aceito, mas não como algo que pode ser conscientizado e a partir de agora eu posso agir de forma diferente, né? Então é uma forma, hoje parece que as gerações mais que estão ampliaram mais a consciência, eles aproveitam mais o conhecimento antigo dos Vedas, Vedanta, né, do conhecimento mais profundo que a Índia trouxe para a humanidade em todas as áreas, na área da medicina, na área da espiritualidade, enfim, na área do autoconhecimento, das técnicas de meditação, das técnicas de elevação espiritual e também elevação no mundo material. Então, existe essa diferença aqui na Índia também, das pessoas conseguirem agora ter um pouco mais, né, de discernimento do que é fanatismo para o que é realmente um conhecimento espiritual, né? E a gente vê isso no Ocidente também, né? Então, muitos fanáticos religiosos estão completamente fora da espiritualidade mesmo, né? Então, geralmente as religiões não ensinam, né, coisas mais profundas, além dos mandamentos, né, que são, obviamente, já difíceis de seguir por todos nós, porque ainda somos seres humanos, mas ensinam coisas muito mais profundas do que simplesmente a convivência social, de não matar, não cobiçar a mulher do próximo, enfim, né, a ira, enfim, a luxúria. Então, ensinam coisas muito mais profundas. Então, gente, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Cada lugar que eu viajo, né, eu venho guiada por um outro campo. Então, essa viagem não foi uma viagem que fui eu que decidi, falei, eu tô afim de ir para a Índia, né? Essa é a minha terceira vez aqui. Essa viagem aconteceu de uma forma muito especial, então eu agradeço muito a Lilian, que foi minha aluna, a Mamta, que é a pessoa que me indicou esse ashram, e eu vim realmente, me trabalhei, e num próximo vídeo eu vou falar sobre o que eu vi da minha criança interior e como eu me trabalhei em relação a isso. E para finalizar, eu quero dizer que então a constelação familiar, ela cabe, né, em qualquer âmbito, em qualquer cultura, não como um dogma, não como uma religião, não como uma terapia, nem como uma ferramenta, mas como acesso a uma informação muito mais ampla em relação à verdade, à autenticidade da nossa alma. Então a nossa alma, ela não vive baseada em regras, a nossa alma vive baseada em luz, em frequência. Então muitas vezes uma regra para mim não está na frequência, né? Eu senti muito aqui, por exemplo, calor. Aqui é uma região que faz muito calor, uma região vulcânica, deserta, uma área deserta. Então eu não aguentava ficar com tanta roupa, né? Mas tem que ficar todo coberto, porque por quê, né? Então eu fiquei questionando isso, por que eu tenho que ficar tão coberta, né? Eu olho o outro que não está coberto, tão coberto, eu não fico desesperada, né? Atrás de um corpo. E assim também, né? Quando a gente mostra o nosso corpo, então, por
por que alguém tem que ficar, né? Então, mostra os braços, né? Mostra o ombro, mostra um pouco das pernas, né? Então a gente ainda está evoluindo em muitas coisas. A nossa alma não, né, não precisa dessas regras todas. A gente precisa, né? Mas a nossa sociedade ainda precisa, mas a nossa alma não. Então foi uma grande regra aqui que dessa vez me fez ficar bem incomodada, né? Mas eu amei tudo o que vi, o que senti, as pessoas que eu conheci aqui. Foi realmente um período muito especial. Então depois eu compartilho com vocês o que eu aprendi pessoalmente. Um grande beijo.